Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Dando continuidade ao nosso estudo do módulo 7, hoje veremos artigo, numeral e adjetivo. Essa é a nossa videoaula de número 4, gramática do terceirão. Bom estudo para todos nós! Primeiro conceito de artigo. O que é um artigo? Artigo é uma palavra que funciona somente dentro da língua. Ela não tem externalização. É uma palavra que acompanha o substantivo para indicar-lhe, se ele já é conhecido, como por exemplo Pedro, Paulo, a Maria, pelo seu interlocutor, além de indicar gênero e número para o substantivo. Como nós já vimos, nem todos os substantivos têm gênero, nem todos os substantivos têm variação de número. Aí o artigo tem esta função de indicar o gênero e o número para o substantivo. Determine os artigos de cada verso da letra da música. No primeiro verso, quando a gente se encontrar, qual é o artigo? A. O artigo a está dizendo que gente é uma palavra feminina, porque eu antepus o artigo a, que é do gênero feminino. Gente é uma palavra no singular, porque eu antepus o artigo a, que é singular. Tudo vai ser tão perfeito? Não tem. Artigo do terceiro verso. Eu quero te curtir demais. Não tem. Artigo do quarto verso. Eu vou aliviar esse aperto no meu peito. Não tem. Artigo do quinto verso. Que vontade não dá mais. Não tem. Se no telefone não dá mais, não tem. Imagine aqui bem perto. Também não tem. Então, apareceu somente um artigo, que é o artigo a, definido feminino e singular. E para dar uma animadinha... Só um pouquinho. Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito. Eu vou aliviar esse aperto no meu peito. Que vontade não dá mais. Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto. Muito bem. Uso dos artigos. Antes de qualquer substantivo que designe ser já conhecido. Então, falei com o guarda, é porque eu já conheço o guarda. E conversei com o professor, é porque eu já conheço o professor. Se eu disser falei com guarda, eu não o conhecia ainda. Eu falei com guarda, eu ainda não o conhecia. Eu falei com guarda e depois o guarda, quer dizer que eu já o conhecia, por isso que eu determinei pelo artigo. Falei com o guarda e conversei com o professor, mas não vi o médico. Todos eles, guarda, professor e médico, representam seres já conhecidos. Antes de nomes de pessoas íntimas, o Zé, a Cefa. Vi o Ivan na televisão. Rapaz, você gosta mesmo da Isabel? Antes de sobrenomes usados no plural, os Cardosos, os Serras, os Malufes. Eu vou usar artigo antes de nomes de partes do mundo, continentes, países, rios, oceanos, desertos. A Europa, o Brasil, o Amazonas, o Atlântico, o Everest, o Saara. Agora o seguinte, qual o correto? Eu digo a Angola ou Angola? Angola admite ou não o uso de artigo? Angola não admite o uso de artigo. Eu devo dizer, Angola é um país. Eu voltei de Angola. Em Angola existem muitos problemas sociais. Angola não admite artigo. O Portugal ou Portugal? Portugal também não admite artigo.
o Timor-Leste ou Timor-Leste. Agora, também não admite artigo Timor-Leste. Vamos usar artigos antes de alguns nomes dos estados brasileiros. Não tem a regra, mas vamos lá. Cada um é um caso. Eu digo o Rio Grande do Sul ou eu digo o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul. A Santa Catarina ou Santa Catarina sem artigo? Santa Catarina sem artigo. O Paraná ou só Paraná? O Paraná. O São Paulo ou São Paulo? São Paulo sem artigo. O Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é com artigo. As Minas Gerais ou Minas Gerais? Minas Gerais. Cuidado porque tem gente que pluraliza Minas Gerais e Minas Gerais não admite plural, não admite artigo. Eu só uso Minas Gerais é um estado brasileiro. O Espírito Santo ou Espírito Santo? Também com artigo. O Espírito Santo. Eu digo o Mato Grosso ou eu digo só Mato Grosso? Só digo o Mato Grosso. Eu devo dizer o Mato Grosso do Sul ou eu devo dizer Mato Grosso do Sul? Mesma situação. Eu digo o Mato Grosso do Sul. Eu digo o Goiás ou Goiás? Neste caso, sem artigo. Goiás. Eu digo as Alagoas ou Alagoas? Neste caso, as duas possibilidades. Tanto faz, eu posso dizer as Alagoas são um estado brasileiro ou Alagoas é um estado brasileiro. Eu devo dizer o Sergipe ou só Sergipe? Só Sergipe. E eu devo dizer a Bahia ou só Bahia? A Bahia com artigo. Eu vou usar artigo. Toda palavra antecedida de artigo torna-se um substantivo. Então, quando eu digo o porquê, o e, um sim, um não, o porém, essas palavras porquê, e, sim, não e porém passam a ser substantivos. São palavras substantivadas, as chamadas derivações impróprias. Algumas observações. Desacompanhado de substantivo, o artigo definido torna-se um pronome demonstrativo, com o sentido de aquele, ou as suas variações, aquilo ou isso. Exemplo, como são sábios os que. Esse artigo os está desacompanhado de um substantivo. Então, ele passa a ser um pronome demonstrativo. É sinônimo de aqueles. Nas revoluções, há dois gêneros de pessoas: as que as fazem mal e as que as aproveitam. Esse as é um pronome demonstrativo porque é sinônimo de aquelas. Frio faz é na Antártida. Eu que o diga. Este o é um pronome. Representa a palavra isso. Quando antecede nome de parte do corpo ou de faculdade de espírito, o artigo equivale a um possessivo, porque denota posse. Acho que quebrei a perna. É minha. Você perdeu o juízo. Ele é seu. Está indicando posse. Algumas observações. Observação 3. O pronome indefinido todo ou toda, acompanhado do artigo, equivale a inteiro. Exemplo. Li todo o livro, é o livro inteiro. Toda a escola, é a escola inteira. Li toda a revista inteira. Agora, sem a companhia do artigo, equivale a qualquer, a cada um. Exemplo. Todo livro merece ser lido. É qualquer, cada um. Toda revista da consultoria é velha. É uma revista qualquer. É qualquer uma. É velha.
Vamos ver se você é fera. Não vou a cinema, a teatro, a circo, a lugar nenhum. Ou não vou ao cinema, ao teatro, ao circo, a lugar nenhum. O uso do artigo aqui está adequado em qual das duas frases, se considerarmos o padrão culto? Na primeira, por quê? A lugar nenhum é uma espécie de um resumo dos antecedentes e é a um lugar qualquer. Então, ele está indefinido, eu não posso particularizá-lo por meio do artigo definido. Logo, eu vou dizer, não vou a cinema, a teatro, a padaria, a circo, a lugar nenhum, porque estamos em epidemia, numa pandemia, em isolamento social. João reclamou que só seu nome não havia ido à lista. Ou o João reclamou que só seu nome não havia ido à lista. Neste caso, como nós ainda não fizemos uma referência a ele, não tem por que determinar o artigo. João reclamou que só seu nome não havia ido à lista. O grande João foi recebido com aclamações. João foi recebido com aclamações. Aqui tem uma importância maior, né? Então, ele é o grande João, foi recebido com aclamações. É o mais importante. O 7 de setembro cairá num domingo ou 7 de setembro cairá num domingo? Eu tenho aqui uma data específica, então é o 7 de setembro, estou substantivando. Aqui é uma questão do Tribunal de Justiça que dizia o seguinte: assinale a alternativa em que o substantivo se apresenta em grau ascensional, ou seja, do mais vago para o mais preciso, de acordo com o uso ou não do artigo. Tempo. Podem dar pausa aí para vocês responderem. Letra D. Por que na letra D, em grau ascensional? Primeiro porque homem não foi usado artigo nenhum. Um homem é um homem qualquer. O homem já é um homem conhecido. Este homem, ele está muito mais próximo. Portanto, tem um grau ascensional. Homem é o termo mais vago e este homem é o termo mais preciso. Os numerais são aquelas palavras variáveis que indicam quantidade, metade, dobro, ordem, primeiro, segundo, posição, terceiro, quarto. Determine os numerais presentes nos versos da letra da música. Primeiro verso, 60 dias apaixonado. 60. Bebendo para esquecer. Qual é o numeral? Não tem. 2 meses juntinho dela. 2. Eternamente serão lembrados. Não tem. Pedaços da minha vida. Não tem. Lembranças do meu passado. Também não tem. Jamais me esquecerei. Também não tem. Então, os numerais presentes no verso da letra da música são 60 e a palavra 2. 60 dias apaixonado. Juntinho dela eternamente serão lembrados, pedaço da minha vida, lembranças do meu passado, jamais será esquecida a imagem dela. 60 dias apaixonados de Milionário José Rico. Vamos pegar agora o numeral 60. Os numerais podem ser classificados em cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Cardinal indica a quantidade, ordinal, ordem, fracionário, uma parte e multiplicativos, múltiplos. Simples assim. No caso de 60, é cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo? Cardinal, não é? Vamos ver se você é fera.
Qual dos numerais aqui, ou das palavras, não se refere a 40? Quaresma e quadrilátero. Qual não se refere a 40? Quadrilátero. Quaresma é 40 dias e quadrilátero é 4 lados. Beleza? 12 vezes é dodécuplo ou duodécuplo? Dodécuplo. Esse numeral ordinal deve ser lido 6/100 ou 6/100. Tanto faz, os dois. Está fora do campo semântico, tem outro sentido. Sexagenário, 60, sexagésimo, sesquicentenário, sexta ou sextuplo. Qual não faz parte do campo semântico, está fora do campo semântico apresentado aqui. Sesquicentenário, porque ele representa 150 anos. Os outros representam múltiplos de 6. Sexagenário é 60 anos, 60, sexagésimo é a posição de número 60, sexta é uma posição de número 6, sextuplo é um múltiplo de 6. Agora, algumas regras com relação ao uso dos numerais. Na sucessão de papas, de reis, príncipes, anos, séculos, capítulos, empregam-se os ordinais de 1 a 10, e daí por diante, os cardinais. Então, João Paulo I, João Paulo II, João Paulo III, IV, João Paulo V, João Paulo VI, João Paulo VII. Bento, oitavo, Bento, nono, Bento, décimo. Bento XI, Bento XII, Bento XIII, Bento XIV, Bento XV, Bento XVI. Se o numeral aparece anteposto, ele é lido obrigatoriamente como ordinal. 30º Salão do Automóvel, 9º Giseia, 4ª Olimpíada. Já a enumeração de textos oficiais, leis, decretos, artigos, portarias, circulares, avisos, empregam-se os ordinais de 1 a 9. E daí por diante, os cardinais. Então, eu digo lei primeira, lei segunda, lei terceira, até lei nona. Depois eu digo lei 10, lei 11, lei 12. No caso, decreto 10. Decreto nono e decreto 10, decreto 11. Artigo 11. Quando se trata do primeiro dia do mês, usa-se apenas o numeral ordinal. 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março. Vamos ver se você é fera. 80. O ordinal é octogésimo ou octagésimo? Octogésimo. Lembrem do octógono. É sempre com O. Claro que daí é 8, mas o octógono, né? 8 lados. Mas o octogésimo é 80 lados. Pais e filhos compareceram. Ambos são engenheiros ou todos os dois são engenheiros? Ambos, porque todos os dois nós só vamos usar a partir de 3. Todos os dois é uma inadequação gramatical, porque nós temos no português a palavra ambos. Aí eu digo todos os 3, todos os 4, todos os 5. Fizeram a mesma declaração. Ambos ministros ou ambos os ministros. Admite aqui ou não o uso do artigo depois da palavra ambos. Na verdade, vamos ter que usar o artigo. Ambos os ministros. Questão 2 é uma questão que foi um concurso público da Infraero, dizia o seguinte: o algarismo 19, o algarismo romano 19, é lido como cardinal. O item em que o algarismo romano deve ser lido como ordinal é Luís XVI, nome de rei. Tá? João 23 também, a partir do 11º, vai ter que ser cardinal. Pio X, no caso dos papas, vai até o ordinal 10. Pio X. A partir daí, vai o numeral cardinal, a leitura cardinal. Século 21, ordinal, e casa 2.
a não ser que o 2 estivesse antes. Daí, obrigatoriamente, é lido como ordinal. Por exemplo, 21º século e segunda casa. O adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo. Caracteriza dando qualidade, homem bom, defeito, homem perverso, estado, roupa suja, ou condição, velho amigo. Os adjetivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, uniformes ou biformes. No caso do adjetivo inteiro, corpo inteiro, é primitivo ou derivado? Primitivo, porque não tem prefixo nem sufixo. É simples ou composto? Simples, porque é formado por uma raiz só. É uniforme ou biforme? Biforme, porque nós temos a forma inteira. Há duas formas para indicar o seu gênero e o seu número. Agora, vamos ver se você é fera com relação à variação de gênero e número dos adjetivos. Eu digo, homem cortês é o masculino e é mulher cortesa ou mulher cortês. Tem aqui um adjetivo invariável, tanto o homem quanto a mulher é cortês. Ou melhor, tanto o homem quanto a mulher são corteses. Político, econômico-financeiro. Econômico-financeiro é uma característica do político. Quando nós tivermos um adjetivo composto, que é o caso de econômico-financeiro, o que acontece? Eu devo dizer política econômica financeira ou política econômico-financeira. No caso dos adjetivos compostos, somente o segundo elemento sofre variação. Então, políticas econômico-financeiras. O filho temporão, aquele filho... nós já temos filhos adultos e acabamos tendo um outro filho. O filho é temporão. E a filha é temporão também ou é filha temporã? Filha temporã. O homem, ele é hindu e a mulher é hindu ou hinduísta? Hinduísta com relação à religião, né? Então, o homem é hindu. E a mulher também é hindu. Os adjetivos simples fazem plural em S ou es. Homem ateu, homens ateus. Posição inferior, posição inferiores. Na verdade, quando terminar com consoante, nós vamos acrescentar o es. Adjetivos compostos fazem plural com variação apenas no último elemento. Castanho escuros, verde claros, nacional-socialistas. Quando o composto adjetivo, somente o segundo elemento se pluraliza. Há algumas exceções. Qual é o plural da camisa azul marinho? Camisas azul marinhos, camisas azul marinho ou camisas azuis marinhos? O segundo que está certo. Camisas azul marinho. Quando eu tiver uma variedade de cor, uma tonalidade de cor composta, ela é invariável. Quando o composto adjetivo me dá muita confusão, verde musgo, azul celeste, invariável fica então. Mas se o claro e o escuro entrarem na jogada então, olhos verde e oliva claros, não se esqueça de pôr não. Qual o plural de menino surdo-mudo? É meninos surdos-mudos ou é meninos surdo-mudo? O caso da palavra surdo-mudo é uma exceção à regra também, porque todos os elementos sofrerão variação. Se forem meninas, por exemplo, são meninas surdas-mudas, e se for menina, é menina surda-muda. O adjetivo tem grau. O grau do adjetivo faz uma referência ao grau normal, ao grau comparativo e ao grau superlativo. O grau superlativo é quando intensifico o adjetivo. O comparativo, eu tenho que ter uma outra referência e, claro, compará-la. E o normal não faz nada disso. Exemplo do grau normal. Ele é estudioso. Ela é estudiosa. Agora, eu posso dizer que ele é menos estudioso. Então, eu tenho o grau comparativo de inferioridade. Agora, a igualdade. Ele é tão estudioso quanto o irmão.
igual comparativo de superioridade, ele é mais estudioso que o irmão é. Com relação ao grau superlativo, nós temos o superlativo absoluto e o superlativo ou relativo. Superlativo absoluto é quando eu intensifico um único elemento. Superlativo relativo é quando eu intensifico um único elemento fazendo uma referência a outros. Exemplo, o absoluto, o superlativo absoluto, pode ser analítico ou sintético. Analítico eu uso duas palavras. Ele é muito amigo. No sintético eu uso uma palavra só. Ele é amicíssimo. No superlativo relativo, nós também temos superioridade e inferioridade. Ele é o mais amigo. Ele é o menos amigo. Aí eu estou intensificando e fazendo uma espécie de uma comparação. Mas é uma comparação intensificada. Tanto para a superioridade quanto para a inferioridade. Algumas observações. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem comparativos e superlativos irregulares. Bom é melhor, ótimo e o melhor. Mal é pior, péssimo. Não vai ser mais mal ou menos mal. Grande não vai ser mais grande nem menos grande, vai ser maior, máximo. E pequeno não vai ser também mais pequeno e menos pequeno, vai ser menor ou mínimo. E o menor no caso do superlativo relativo. As formas eruditas sintéticas de alto são supremo ou sumo e baixo é ínfimo. Ínfimo. Os adjetivos terminados em io fazem o superlativo com dois is. Frio, friíssimo, sério, seriíssimo. Os adjetivos terminados em eio fazem o plural, fazem o superlativo com apenas um i. Feio, feíssimo, cheio, cheíssimo. O adjetivo recente pode ter nupérrimo como adjetivo superlativo sintético erudito. Ele conhece todos os nupérrimos lançamentos da moda masculina. Os adjetivos terminados em io Agora vamos fazer uma referência às locuções adjetivas e os adjetivos. Locuções é quando eu tenho mais de uma palavra. Nós vamos interligar essas locuções adjetivas ao adjetivo correspondente. Então, dores de alma são dores anímicas. Coisas de bobo são coisas truanescas. Horário de chá, horário teáceo. Bola de chumbo, bola plúmbea. Noções de direito, noções jurídicas. Bolinha de queijo, bolinha caseosa. Dor do braço, dor branquial. Água sem cheiro, água inodora. Pista de cavalo, pista hípica. Coisas de cidade, coisas citadinas. E ponto do sul, ponto austral.
Aqui uma questão da Caixa Econômica Federal. Este livro é melhor do que aquele. E este livro é mais lindo do que aquele. Aos comparativos de superioridade sintético e analítico, de superioridade ambos analíticos, de superioridade ambos sintéticos, relativo de superioridade ou letra E, superioridade sintético. Aos comparativos, este livro é melhor do que aquele, é comparativo de superioridade. E este livro é mais lindo do que aquele, também é um grau comparativo de superioridade. Sintético e analítico. Por que o segundo é analítico? Porque eu tenho a intensidade do lindo. Na palavra melhor, não tenho mais bom. Se eu tivesse a expressão mais bom, se eu pudesse usar essa expressão no padrão culto, seria a forma analítica. Mas aqui eu só tenho a forma sintética, a forma reduzida com uma palavra só. E para que vocês possam se deliciarem com estes conteúdos, proponho as tarefas do módulo 7, exercício 1 da página 24 do Praticando Aprendizado, exercícios 2, 3, 4 e 7 da página 26 a 29 do Desenvolvendo Habilidades e ainda o exercício 7 da página 31 do Aprofundando o Conhecimento. Seguirá também num documento do Word, uma lista de exercícios. Resolvam e as dúvidas na nossa próxima aula Hangout. Certo, pessoal? Beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.